Olá pessoal, professor Tiago do canal Mesquita Educação, aula 7, regência verbal e nominal. Vamos lá, turma, força e foco aí, galera. A sintaxe da regência é a parte da gramática que estuda as relações de dependência entre um verbo ou um nome, tá? Quando nós falarmos em regência, o que significa reger, né? Comandar. É um comando que acompanha determinada estrutura verbal ali, né? Obrigatoriamente você tem que utilizar aquela preposição, tá? Para que é regra gramatical, né? O comando gramatical. Conhecer a regência de um verbo consiste em identificar a sua transitividade verbal e, quando ela exige preposição, empregá-la adequadamente. Então vamos ver a regência de alguns verbos, aí, os principais verbos em língua portuguesa. Chegar e ir são verbos intransitivos, quando indicam deslocar-se de um lugar ao outro, exprimindo ali destino ou direção. Eles são regidos pela preposição a. Então, qual que é o comando aí, professor? A preposição a, tá? Por isso, fala-se que eles são intransitivos e não a preposição em, tá? Então, quando nós falamos assim, ó, eu chego em casa, né? Coerentemente, a regência que se pede, o comando aí, é a preposição a, né? Eu chego a casa e não chego em casa, certo? Exemplos, vejamos. Cheguei a Paris numa noite de verão. Aqui, ó, cheguei a Paris numa noite de verão e não cheguei em Paris numa noite de verão. Pois o verbo chegar, ele pede, né, a regência ali, a preposição a. Tudo bem? No carnaval, fomos a Salvador. A regência do verbo ir aqui, ó, é regido, nesse sentido de destino e direção, pela preposição a, tá? Fomos a Salvador e não fomos em Salvador. Cheguei ao Rio de Janeiro numa manhã ensolarada. Aqui nós temos, ó, a preposição mais o artigo o, antecedendo Rio, tá? Então, portanto, cheguei rege a preposição a, no sentido ali indicando destino e direção. E você precisa ir a Recife, também aqui regendo pela preposição a. A regência do verbo namorar, turma. Ele é um verbo transitivo direto, portanto não rege nenhuma preposição. Como que ficarão essas estruturas? Namoro uma linda garota, namoro a, né? Substituição aqui nós temos namoro ela, se fôssemos substituir, né? E vou namorá-la, tá? Então não rege ali nenhuma preposição. Aqui, turma, eu deixo para vocês aí uma tabela, tá? E aí, na tabela nós temos aqui os principais verbos, né, e os seus respectivos sentidos e se regem ou não a preposição. No sentido de solver o ar, não rege preposição, tá? Transitivo direto ficará como: aspiramos ar poluído nesta cidade. No sentido de almejar, ter aspiração por, transitivo indireto, portanto, necessita da preposição. Todos aspiravam ao mesmo cargo. Quem aspira, aspira a algo. Então, aspiravam ao mesmo cargo. Assistir, presenciar, ver, sentido ali, né? Então, transitivo indireto necessita obrigatoriamente da preposição a. O espectador assistiu ao jogo, tá? Caber, competir, ser da competência de. Transitivo indireto, portanto, também, né, carece aí, necessita da preposição a. Esses direitos não assistem ao aluno, não é a aluno, é ao aluno, tá? É vou ao banheiro, não vou no banheiro, tá? Vou ao. Ajudar, socorrer e auxiliar, transitivo direto. Olha lá, aqui não, ó. Então não tem a preposição. O médico assistiu, o doente apenas artigo. Morar e residir exige um complemento de lugar precedido da preposição em. Vejamos. O caboclo assiste no interior, tá? Chegar, sentido de alcançar uma meta, tá? Concluir um trajeto, uma caminhada.
exige a preposição a antes do adjunto adverbial, local a que se destina a ação. Todos chegaram a local cedo. Não, todos chegaram ao local cedo. Custar, ser custoso, difícil, sentido. Transitivo indireto com a preposição a. Sujeito nunca é pessoa. Custou ao homem explicar a situação. Rege, portanto, a preposição a. Obedecer e desobedecer. Acatar ordem, desacatar ordem. Transitivos indiretos com a preposição a também regendo aí, ó. Não obedeças a este comando. Não desobedeças ao regulamento. E aqui com o verbo preferir, no sentido de reembolsar, remunerar, absolver e inocentar. Transitivo direto e indireto. O objeto indireto sempre com a preposição a. Tá? Prefiro teatro a cinema. E a regência nominal, que trata-se da relação que se estabelece entre um nome, o substantivo, adjetivo ou advérbio que exige o complemento exigido. Isto é, o complemento nominal é requerido. São duas as situações de regência nominal. Tá? Vejamos, estou habituado a esse tipo de serviço e estou habituado com esse tipo de serviço. Preposições diferentes, mas sem alteração do significado, tá? É compreensível aqui, ó, não tem alteração do significado. Há nomes que, dependendo do significado, regem uma ou outra preposição. Exemplos, isso reflete sua consideração por pessoas honestas, tá? Ó, por pessoas honestas. A preposição por. Expôs suas considerações sobre a política brasileira. Crítica e comentário. Ó, sobre. Acerca também, né? Nós temos acerca sobre, tá? E aqui nós temos a relação de alguns nomes e das preposições que eles regem. Acessível, a, para e por. Acostumado, a e com. Amor, né? Quem tem amor a e tem amor por. Constituído, com, de e por. Cruel, com, para com. Desprezo, a, de e para. Empenho, de, em e por. Medo, a e de. Preferível, a. Prejudicial, a. Propenso, a e para. E situado, a, em e entre. Certo, galera? Obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Continue assistindo as aulas. Vamos que vamos. Logo, logo toda a nossa playlist estará atualizada em alta definição. Valeu, turma. Tchau, tchau. Até a nossa próxima.